Olá e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. Primeiramente queria estar agradecendo a você por ter clicado no vídeo, que isso vai ajudar muito e bastante no começo do canal. Ele vai ser focado exclusivamente em futebol no geral, então espero que gostem. Hoje iremos falar sobre os vexames passados por clubes brasileiros fora do Brasil, seja no Mundial ou em algum campeonato sul-americano, como a Libertadores ou a Sul-Americana. Para abrir nossa lista, nada melhor do que falar do melhor time das Américas no momento, o Flamengo. Quem vê o time hoje em dia esquece completamente do vexame que passaram na Libertadores de 2017, que acabou sendo eliminado ainda na fase de grupos. Sorteado no grupo D, ao lado de São Lourenço, Universidade Católica e Atlético Paranaense, o Flamengo alternou vitórias e derrotas nos seus 6 jogos, acabando eliminado ao perder para o São Lourenço ao mesmo tempo em que o Atlético vencia a Universidade Católica. E não para por aí, o time carioca ficou em terceiro no grupo, conseguindo vaga nas oitavas de final da Sul-Americana, e onde conseguiu chegar na final, passando por Chapecoense, Fluminense e o Júnior Barranquilla. Enfrentaram o Independiente da Argentina na final, mas tudo isso foi em vão, porque perderam o jogo de ida por 2-1 e depois empataram no segundo jogo por 1-1, em pleno Maracanã lotado. Aquele não foi o ano do rubro-negro. Agora iremos falar do vexame mais recente passado por um clube brasileiro fora do país. Quem podia se esquecer do Mundial de 2020? Depois de ganhar a Libertadores para cima do Santos, eles estavam indo com muita moral para o Mundial, onde enfrentariam o Tigres do México na semifinal, onde foram eliminados por 1-0 com um gol de pênalti no começo do segundo tempo. Foram para a disputa de terceiro lugar contra o Al-Ahly do Egito e perderam nos pênaltis. E assim então o Palmeiras terminou o Mundial com 0 gols e com um quarto lugar. Uma campanha sem dúvidas para ser esquecida pelos torcedores do time. Agora iremos falar do famoso Timão, que em 2011 enfrentava o Tolima da Colômbia pela pré-Libertadores de 2010. A imprensa dava a equipe paulista como favorita para passar, além de que tinha Roberto Carlos e o grande Ronaldo Fenômeno em seu time, porém se surpreenderam quando viram o resultado. Depois de empatar no Pacaembu por 0-0, o Corinthians estava apreensivo quanto ao jogo de volta. Então, que no futebol tudo é possível, o Tolima conseguiu um 2-0 no jogo de volta, se classificando para a próxima fase. O Corinthians foi o primeiro time brasileiro a ser eliminado nas preliminares da Libertadores. Agora iremos falar da Internacional de Porto Alegre, que tinha feito uma ótima campanha na Libertadores de 2010. Passaram em primeiro no seu grupo com 12 pontos, e nos mata-matas enfrentaram e passaram do Banfield, do Estudiantes e do São Paulo. E chegou na final para enfrentar o Chivas Guadalajara do México, e fizeram 5-3 no agregado, ganhando a Libertadores daquele ano. Chegando no Mundial, iriam enfrentar o Mazembe do Congo, ou seja, jogo fácil para os colorados, ou não. Os colorados perderam de 2-0 para o Mazembe, em um resultado completamente inesperado na época. Hoje em dia, os torcedores da Inter querem esquecer essa campanha de sua mente. Uma curiosidade é que a Internacional foi o primeiro clube brasileiro a ser eliminado antes da final do Mundial de Clubes. Irei parar o vídeo agora para pedir o seu like e sua inscrição para fortalecer o canal no começo dele. E não podíamos deixar de fora o Fluminense deste vídeo, porque a sua derrota humilhante nunca vai ser esquecida, principalmente pelos equatorianos e pelos torcedores do tricolor. O ano era 2008 e começava mais uma Copa Libertadores normal, ou não. O Fluminense foi sorteado no grupo I, junto com a LDU Quito, o Arsenal de Sarandi e a Libertad. O Fluminense passou com facilidade no grupo, fazendo 13 pontos e passando na liderança. No mata-mata passou por times como Atlético Nacional, São Paulo e o atual campeão Boca Juniors, para chegar na final contra adivinha quem? O LDU Quito. O Fluminense tinha ganhado o segundo jogo na fase de grupos e empatado o primeiro. A LDU Quito, que era a grande surpresa da competição, era dada como inferior ao Fluminense, e que eles iriam ganhar facilmente, porém não foi o que aconteceu. A LDU conseguiu a vitória por 4-2 dentro de casa, e no jogo de volta o Fluminense conseguiu 3-1, que levou a partida para os pênaltis, porém não adiantou de nada porque acabaram perdendo a disputa. E assim a LDU conquista seu primeiro e único título da Libertadores. Agora iremos falar do Cruzeiro, que hoje em dia está afundando na Série B e sem previsão de volta. Porém, antes o Cruzeiro era um time consagrado e participava de grandes campeonatos e chegou a ganhar alguns, mas nem sempre foi o caso.
Em 2011, por exemplo, o time era comandado por Cuca e após fazer uma primeira fase exemplar, goleando o Estudiantes, efetuou 11 Caldas nas oitavas de final. Venceu o jogo de ida fora de casa por 1 a 0, mas o Mineirão lotado perdeu por 2 a 0 e foi eliminado, deixando sua torcida sem saber onde esconder a cara de tanta vergonha. Agora, para fechar o vídeo, voltamos a Minas para falar do Galo. Antes de 2013, eles eram um dos clubes sem Libertadores, porém com o Ronaldinho Gaúcho e seu time, eles conseguiram chegar na final da Libertadores daquele ano. Passando em primeiro do seu grupo com 15 pontos, ao lado de São Paulo, Arsenal de Sarandi e The Strongest. Enfrentou no mata-mata o São Paulo, Tijuana de México e o Newell's Old Boys da Argentina, para enfrentar o Olímpia na final, onde fizeram uma final acirradíssima, perdendo de 2 a 0 fora de casa e ganhando de 2 a 0 dentro de casa, garantindo a taça apenas nas finalidades do jogo. Chegando no Mundial, irei enfrentar o Raja Casablanca de Marrocos, onde foram para o jogo sonhando com a final, e acabaram perdendo para o Raja Casablanca na semifinal do Mundial de 2013. Uma história parecida com a do Internacional, pelo menos os dois podem ficar felizes que não estão sozinhos nesse barco.